Bom que vocês chegaram e eu queria já começar te convidando. Abra sua Bíblia na carta aos Colossenses. Por favor, meus irmãos, abram lá e vamos começar com a leitura do texto. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler hoje do versículo 13 até o 23. Colossenses capítulo 1, versículo 13 até versículo 23. Colossenses 1, 13. Essa é mais uma das cartas da prisão. E aqui nós vamos observar que Paulo escreve falando sobre a superioridade e suficiência de Cristo, dizendo assim: Ele, falando sobre Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio do seu sangue, do seu sacrifício, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, por causa das vossas obras malignas, agora, porém, ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu comecei na semana passada o nosso estudo sobre esse livro. E, meus irmãos, imaginem comigo assim: estudamos Efésios e Filipenses, chegamos agora em Colossenses, uma terceira carta escrita por Paulo em sua prisão romana. Ele escreve aos Colossenses para dizer assim: Cristo é suficiente, Jesus é suficiente, Ele é aquele de quem precisamos para o bem que desejamos. Se nós queremos o favor de Deus, em Cristo encontramos. Se queremos vida eterna, em Cristo que encontramos. Não precisamos fazer uma mistura, uma confusão religiosa. Eu disse para aqueles que estavam na semana passada, e eu repito isso, irmãos, pensem comigo assim: na época de Paulo, começou a surgir na comunidade daquele tempo algo que nós chamamos de gnosticismo, algo que só foi solidificado uns 300 anos depois. Esse gnosticismo era a ideia de que é a gnose, o conhecimento, que aproxima o homem da divindade, que o corpo é mau, que a alma é boa, e que o que se faz na alma não tem efeito no corpo, e que o mal que o corpo pratica não tem efeito sobre a alma que é boa. Na prática, era uma mistura de muitas coisas, uma mistura de cristianismo, judaísmo, misticismo, esoterismo, uma mistura de mitologia. É como se fosse, sei lá, a construção de uma coisa que tem várias partes, algumas boas e outras ruins. Eu falei na nossa aula anterior que o problema dos Colossenses, ele é de alguma forma o problema de hoje. É quando a religião se mistura com muita coisa. Quando aquele que é cristão mistura com o seu cristianismo outros elementos da cultura
outra e outras coisas de outra religião, a ponto de que a sua fé já não é mais pura, já não é mais essencialmente cristão. Eu disse que hoje é muito comum assim, a gente adora Deus, mas algumas religiões, enquanto adoram Cristo, adoram outras divindades, adoram espíritos, adoram mitologia, adoram os astros, adoram o esoterismo. A pessoa começa a acreditar numa série de coisas e às vezes tem cristão que se curva diante de outros ídolos, inclusive diante dos astros, que é uma moda mais atual, né? Ou um modismo trazido novamente. E a gente observa então que isso cria na mente das pessoas uma ideia de que eu preciso de muita coisa. É por isso que tem gente que é devoto de muito santo, que ele pensa, bem, eu vou ficar com esse, com aquele, e de quebra eu vou ficar com aquele outro que é o da causa impossível, porque eu vou ir armado. Eu vou ser cristão, mas eu também vou dar uma buscada lá em tal lugar, porque pode ser que eu preciso daquilo também. E hoje eu sinto um pouco de preocupação, irmãos, porque muito cristão está misturando sua fé com outras coisas. Isso é muito perigoso, porque isso rouba Cristo, isso rouba de Cristo, isso rouba da suficiência do Cristo. Paulo, quando escreve para os Colossenses, ele escreve para nós para dizer assim: você não precisa de nada além daquele a quem Deus enviou. Meus irmãos, parem para pensar. Não precisamos de nada além daquele a quem Deus enviou. Eu sei que às vezes a gente está, preocupado e querendo garantir a salvação, mas ela está no Filho. E veja como que Paulo argumenta sobre isso, dizendo: Deus, Ele nos tira das trevas e nos transporta para a luz por meio do Filho. Não é uma coisa própria, não é um esforço próprio. Naquele tempo, os homens achavam que o que fazia o homem estar na luz era a sua inteligência. E hoje a gente costuma falar assim: não, o homem que não tem cultura é um homem que está em trevas. Mas quando ele tem graduação, inteligência, diploma, currículo, esse é um homem que está iluminado. Ele foi iluminado lá na faculdade. É mentira. Naquele tempo, o povo de cultura grega achava que era na filosofia que estava a luz, a iluminação. Mas Paulo vai dizer que o homem sai das trevas e ele é transportado para outra vida, porque Deus faz isso no meio do seu Filho. E essa transposição de trevas para a luz não se dá por meio de inteligência, mas se dá por meio de redenção e de remissão. Olha como que a ideia é diferente. Paulo diz assim: o homem está em trevas que são trevas gerais, que pode ter a ver com inteligência, com um problema de vício, de doença, pode ser uma coisa cultural, pode ser uma degradação na sociedade, pode ser tudo que as trevas envolvem. Mas as trevas que são realmente o problema é aquilo que distancia o homem de Deus, é aquilo que tem a ver com a condição do homem em relação a Deus. Paulo vai dizer assim: o homem está em trevas, vivendo num império de trevas, oposto ao reino do Filho de Deus. Isso, irmãos, é importante para a gente entender uma coisa. Quando nós olhamos para o mundo hoje, a gente fala assim: prostituição, tem droga, tem bebida, tem alcoolismo, tem roubo, tem assassinato. Nossa cidade mesmo, toda semana alguém mata alguém. Aí você fala: caramba, olha tudo isso, são trevas. Aí a gente fala: será que isso aí é falta de dinheiro? É falta de escola? É governo ruim? O que será que é o problema disso? Tudo isso pode ter um pouco de efeito, mas o problema disso tudo é humanidade longe de Deus, presa em um estado onde o homem está distante do seu Deus. A causa principal da ruína da sociedade é que a humanidade está longe do reino de Deus, longe do reino do Filho de Deus. E aí a pergunta é: como que alguém sai dessa condição e vai para o reino do Filho de Deus? Paulo explica, ele diz: é por meio de redenção, por meio de remissão de pecados. Meus irmãos, redimir alguém significa comprá-lo,
Antigamente, uma ideia que seria bem aplicada para a ideia de redenção seria mais ou menos assim: imagine um escravo, alguém que está ali naquela feira de escravos. Eu vou até lá, eu pago o preço por ele, e quando eu pago o preço eu digo, ele é meu, e como ele é meu, ele agora é livre. Isso é redimir. Você paga o preço por alguém, o compra, para que ele então seja livre. E é isso que Cristo faz. Ele vem até aqui, ele paga o preço na cruz, ele então nos compra para que sejamos finalmente livres. Veja isso. Alguém que é preso no império das trevas, ele é tirado de lá e ele então é liberto. E junto com isso, Paulo explica que ali há remissão de pecados, ali há perdão. Ou seja, o homem, ele não apenas é livre da sua condição, mas ele é livre dos seus pecados que o prendem. Ele é livre das culpas dos seus pecados. E ele é livre da condenação que seus pecados merecem. Ou seja, o homem é livre, mas ele também é liberto daquilo que traz para ele castigo, prisão e condenação. Ou seja, é disso que o mundo precisa, irmãos. E isso não se encontra na faculdade. E as religiões do mundo não oferecem isso. Porque nenhuma delas chegam a dizer que o homem pode ser livre. Na verdade, quando nós olhamos para o contexto do mundo, a gente observa que dá sempre para o homem uma ideia do tipo: você vai ser livre gradualmente à medida em que evolui, ou você vai ser livre à medida em que se esforça, ou você um dia será livre, sei lá, quando Deus julgar as suas obras. E tem uma série de coisas que colocam o homem em uma tentativa de ser livre no decorrer do tempo. Ou, como diria a ideia hindu e espírita, no decorrer dos renascimentos. Mas pense comigo, a Bíblia fala que aquele a quem o Filho liberta, esse é livre de verdade e livre de uma vez por todas. Não tem processo, não tem passo a passo, não tem esse negócio de ver depois. É um negócio operado agora, uma libertação definitiva agora, como se o homem tivesse lá aprisionado, como no mercado dos escravos, como eu disse, com uma corrente no pé e com alguém que o prende. Mas vem alguém ali e fala: eu pago o preço e eu compro ele e eu tiro aquela corrente, aquela prisão e o liberto agora. Ele é livre agora. Talvez ele demore a aprender a andar como um homem livre, mas ele já é livre. Talvez ele viva como um escravo ainda. Talvez ainda viva preso a coisas em que não precisa se prender, mas ele é livre, livre como homem e livre das suas condenações. Tudo isso por causa do Filho. E Paulo explica quem é esse Filho. Ele fala que o Filho que tem esse reino, que redime, que vai remir dos nossos pecados, o versículo 15 fala que ele é a imagem do Deus que não se vê. Ele é o primogênito, o primeiro, o que tem prioridade em toda a criação. Meus irmãos, olha quanta informação aqui. Deus não tem imagem, concorda? Mas Cristo é a imagem de Deus. Ele é a figura do Deus, Criador de todas as coisas. É interessante que quando Moisés no passado fala: poxa Deus, deixa eu te ver. E Deus fala: bem, você não tem como me ver. Mas aí o tempo passa e os homens podem ver Deus na figura daquele que Deus enviou. E é por isso que Cristo dizia o tempo todo: você pode ver Deus quando você olha para mim, porque eu sou a expressão exata de Deus. Cristo é o primogênito de toda a criação. E você pode estar perguntando assim: pastor Tiago, se ele é o primogênito, significa então que ele foi criado primeiro. Mas aqui há uma coisa que é preciso entender. A palavra primogênito, ela não só significa o primeiro a ser gerado, mas significa o primeiro na ordem de prioridade e posição. A Bíblia fala que Cristo, ele é o primeiro, não porque foi gerado, mas porque ele tem a posição de prioridade em todas as coisas. E o decorrer do texto esclarece isso. Porque vai dizer no 16, nele tudo foi criado. Não que ele foi criado, mas que ele criou todas as coisas. Todas as coisas no céu, na terra, as que são visíveis, as invisíveis,
sejam governos, sejam os domínios do mundo, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, meus irmãos, veja, Paulo está dizendo, Cristo, ele tem a posição de prioridade em tudo, ele que é a imagem de Deus, porque ele criou todas as coisas. E não apenas ele operou todas as coisas, mas ele criou todas as coisas para ele. Veja, se Cristo criou todas as coisas, ele criou todas as coisas para ele, não apenas por ele, mas ele quer todas as coisas. Ou seja, ele quer o que é visível e invisível, o que se assenta no trono, o que é espiritual, o que é físico, material, o que se vê, o que não se vê, tudo foi criado por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas. Anterior a tudo, Cristo já era. Ele vem primeiro que tudo, e é por causa dele que tudo existe e permanece como é. Aqui, meus irmãos, veja, olha para o nosso mundo, olha para a religião do mundo, um mundo que não tem a fé cristã. É em Cristo que tudo se encontra, é em Cristo que tudo permanece, é Ele que opera todas as coisas. Aí Paulo está escrevendo para os colossenses que queriam um pouco de mitologia, que queriam um pouco de astrologia, que queriam um pouco de confusão de lei. E Paulo fala, você precisa de Cristo. O versículo 18 diz, Ele é a cabeça da igreja, Ele é o princípio, aquele que primeiro ressurgiu dos mortos, para que em tudo Ele tenha a preferência, a prioridade, para que Ele tenha primazia em todas as coisas. Quando Paulo reconhece quem Jesus Cristo é, ele diz, Ele é tudo isso, para que na sua vida Ele esteja sempre na primeira posição na ordem de prioridades. Veja, meus irmãos, quando diz que Ele precisa ter a primazia, é uma maneira de dizer assim, que entre todas as coisas, se você tem uma lista de obrigações e tarefas, o Cristo deveria ser o primeiro desses, disso que está lá. Você fala, não, mas minha prioridade são meus filhos, minha prioridade é minha esposa e meu marido, minha prioridade é minha casa e minha saúde. Paulo te diria, rapaz, Cristo precisa vir antes de tudo isso, Ele precisa estar antes de tudo isso, porque Ele é a imagem de Deus, Ele é o primeiro, Ele criou tudo, Ele sustenta tudo, Ele fez tudo para Ele, Ele é o cabeça da igreja, Ele ressurgiu dos mortos, te mostrando que isso será para você, para que Ele esteja então no primeiro lugar. Paulo dá uma série de argumentos para dizer, Ele deve ter o primeiro lugar. Mas pensem comigo, irmãos, vejam, Paulo está defendendo a suficiência de Cristo. Quando eu falo suficiência de Cristo, irmãos, eu quero deixar bem claro que é a suficiência de Cristo para nós, para dizer assim, Ele é suficiente para mim e para você e para qualquer outro. Essa é a ideia. E veja comigo, Paulo usou muitos argumentos para mostrar que ele precisa ter prioridade, e o último que eu citei no 19 é que em Cristo está a plenitude. Ele tem tudo, tudo está nele, tudo nele. Veja, tudo reside nele, porque Deus decidiu colocar tudo nele, tudo está nele. Deus decidiu que em Cristo residisse a plenitude. E Deus também decidiu, como fala no versículo 20, que Cristo faria a paz e a reconciliação por meio do sangue da cruz. Ou seja, paz e reconciliação entre o que está no céu e na terra, entre as coisas da terra e as do céu, tudo isso acontece porque Deus decidiu que seria pelo Cristo. E hoje no nosso mundo, essa é uma explicação muito boa, porque existem muitas tentativas de salvação por meio de invocar um nome, ou por meio de obras, ou por meio de reencarnação, por vários meios que outras religiões têm, como o auto-sacrifício e outros. As pessoas estão tentando estar em paz com Deus, estarem reconciliadas com Deus,
por algum meio. Mas Paulo disse que Deus decidiu que Cristo teria a plenitude e que ele faria a paz e a reconciliação pelo seu sangue. Irmãos, para nós que somos crentes, isso está tudo bem. Mas imagine isso. A humanidade está em busca de paz com Deus. E como que o homem vai ter paz com Deus? É uma pergunta. E cada um acha o seu jeito. Um deve achar que é assim, outro deve achar que é assado. Mas Deus, ele tem o seu jeito. E nós precisamos fazer então do jeito de Deus, né? Então veja, ele reconcilia com ele mesmo tudo o que está no céu, na terra. Paulo está dizendo que Cristo, o que ele fez, vai além do que nós percebemos. Meus irmãos, o derramamento do sangue do Cristo não tem a ver apenas com lavar a humanidade ou perdoar pecados da humanidade. A obra do Cristo, ela tem uma implicação cósmica, espiritual, coisas que nós não compreendemos, porque veja, o problema do pecado afetou a criação e a humanidade como um todo, e a morte de Cristo tem a ver com aquilo que está além do que o nosso olho vê. Mas aí eu não posso explicar, porque por mais que a Bíblia dê algumas pistas, nós entendemos que a obra de Cristo, ela alcança o visível e o invisível. E é por isso que quando o texto continua, Paulo agora refina a ideia para dizer no 21, dizendo assim: ele fez coisas no céu e na terra, mas quanto a vocês, ou seja, eu sei a respeito de mim, quanto a mim e a vocês e a nós, antes éramos estranhos, éramos inimigos no entendimento, praticávamos obras malignas e vivíamos nelas. Agora, porém, ele nos reconciliou por meio da sua morte, para que nós pudéssemos ser apresentados de maneira santa, inculpável e irrepreensível. Isso se permanecermos na fé, no verdadeiro Evangelho. Veja como que Paulo usa o seguinte argumento: a obra de Cristo, ela tem um alcance terreno e espiritual, visível e invisível. Mas no que diz respeito a nós, seres humanos, ele pegou pessoas inimigas, ignorantes, pessoas que viviam em obras más, e ele então nos redime, nos liberta por meio da sua morte, para que nós pudéssemos então ser apresentados. Veja como esse verbo é bom, irmãos. Veja, liberta, redime, perdoa, nos limpa com o sangue da sua morte. Isso é uma ideia simbólica, né, irmãos? Porque Paulo usa um elemento do judaísmo que tinha aquela ideia de que o derramamento de sangue perdoava o homem, lavava ele, como se o homem pudesse ser lavado com sangue. Obviamente não pode, né? Mas é a ideia de que, como água lava a sujeira, sangue limpava pecado. Então veja, o derramamento do sangue de Cristo, ele nos lava dos nossos pecados, para que nós pudéssemos então ser apresentados. A ideia é pegar o homem e apresentá-lo perante Deus. Mas essa apresentação, ela precisa ser de maneira santa, inculpável e irrepreensível. E isso só é possível se o homem permanecer na verdadeira fé, no verdadeiro Evangelho. Paulo usou essa partícula condicional se, porque os colossenses estavam namorando outras doutrinas, estavam indo com a mente para outras direções. E Paulo vai dizer: o homem só será apresentado a Deus de maneira santa, inculpável e irrepreensível, se permanecer na fé, alicerçado e firme no Evangelho, não se deixando afastar desse Evangelho. Ou seja, é preciso permanecer, é preciso estar alicerçado, é preciso não se afastar da esperança desse Evangelho, porque caso isso aconteça, o homem jamais será apresentado perante Deus do modo como Deus deseja. E aqui, meus irmãos, o que é que isso tem para nós nesse texto? Bem, primeiramente, estudando esse texto, a gente pode entender o que Cristo fez por nós. Imagine, escravos,
comprados e libertados. É muito bom, concorda? Imagine, eu preso e fui liberto. Você pergunta, pastor Tiago, Cristo pagou o preço e me libertou. Então que bom, que bênção. Cristo pagou o preço, não para o diabo, mas para Deus. O preço foi pago para o Pai. Cristo então paga o preço, nos redime e nos limpa dos pecados. Ele é aquele que precisa ocupar a prioridade em nossas vidas, porque nele está tudo o que precisamos. Você está querendo resposta? Vai no Cristo. Está precisando de ajuda? Vai no Cristo. Está precisando entender alguma coisa? Vai em Cristo. Mas os homens insistem em ir em outras direções. Naquele tempo, eles iam na filosofia, iam no judaísmo, iam na mitologia, iam na filosofia grega. Hoje, vão em lugares diferentes. Mas os homens, quando precisam de ajuda, geralmente vão em direção não muito adequada. Então veja, Cristo é tudo o que precisamos. Ele fez paz entre nós e Deus. Ele fez com que nós pudéssemos agora estar diante de Deus, sendo preparados para sermos apresentados a Ele. Mas a grande questão desse texto, meus irmãos, é: Cristo quer nos apresentar perante Deus, mas a apresentação perante Deus exige perseverança, exige fé, exige que nossa vida tenha um alicerce firmado no Evangelho e na esperança que esse Evangelho nos oferece. Eu creio que os Colossenses, assim como os Gálatas e assim como os Hebreus, cartas bíblicas muito boas, nos mostram que aqueles cristãos começaram a se permitir ser influenciados por outras ideias. Mas nós precisamos colocar toda a nossa confiança em Cristo. Irmãos, hoje é tudo muito mais sutil, né, do que antes. Porque hoje tem muita opinião, hoje tem muita influência, hoje tem muito livro. E hoje as coisas vão entrando na nossa vida de um jeito que a gente não percebe, mas as coisas vão entrando na nossa maneira de encarar a vida, a morte, o entendimento, as influências sobre nós de um jeito muito perigoso. E quando vê, a gente está sendo levado por filosofias que não são de Deus. Você fala, poxa, Tiago, mas tem algum problema? Bem, às vezes não tem algum problema, mas não precisa disso, entendeu? Exemplo, não é porque eu estou querendo uma cura rápida que eu preciso ir lá na benzedeira do meu bairro para ela fazer sabe-se lá o que, invocar sabe-se lá quem, para que eu saia de lá com uma cura rápida, concorda? Não é porque eu estou tentando entender a razão de eu ser tão genioso que eu vou ter que entender assim, nossa, eu preciso saber qual que é o astro do meu nascimento. Você fala, cara, eu não preciso disso, eu posso encontrar lá em Deus essas coisas. E assim, eu sei que eu pareço meio cafona, porque hoje tudo isso é muito normal, mas veja, isso rouba a nossa confiança na suficiência de Jesus Cristo. E de maneira geral, meus irmãos, a gente é uma cultura muito tolerante da bruxaria, do esoterismo, do espiritismo, do culto aos astros e o culto à natureza, essa coisa muito centrada no misticismo. E tudo isso, então, pouco a pouco, tira a nossa mente daquela solidez no Cristo. E é por isso que a gente conversa com as pessoas e hoje elas são muito superficiais. O cristão tende a ser cada vez mais superficial, porque ele não está enraizado em Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, uma coisa que é muito necessária para nós é preciso ter essa firmeza no Cristo. Veja essa palavra final, é possível ser apresentado se e somente se permanecer, sem se deixar afastar. E hoje, eu não sei como que isso chega para cada um de nós, mas pode ser que tenha 1000 coisas que podem nos afastar de Cristo. Influência, hábito, pensamento, vício, talvez uma decisão,
talvez a negligência de algo bom, uma mentalidade, alguma coisa. Tem muitas coisas que podem nos afastar de Deus. Marcelo citou antes, pode ser que seja a família que nos afasta de Deus, pode ser que seja o trabalho, o dinheiro, talvez um sentimento, uma experiência que não foi resolvida no passado, talvez algo que nós estamos carregando dentro de nós. Pode ser que tem muita coisa que coopera para nos distanciar de Deus. Só que nós precisamos buscar em Deus tratamento para todas essas coisas, para que nada nos distancie do nosso Pai. Combinado? Esse é o